Olá, começamos agora mais um Peneirão e hoje nós vamos contar um pouco da história do ex-atleta Sandro Blum. Quando se fala em ser jogador de futebol, logo se pensa em jovens meninos iniciando os primeiros passos nas categorias menores. Mas para Sandro Blum, a história foi diferente. Bom, eu sou natural de 13 de Maio, né, interior do estado, a 500 quilômetros de Novo Hamburgo. E eu comecei aos 16 anos quando eu trabalhava numa empresa que trabalhava com máquinas agrícolas e o meu patrão era o presidente do clube. Então ele me liberava no final do expediente para mim ir fazer meus treinamentos, né. Era um clube amador que em 86, isso, quando eu tinha 16 anos, que eu sou de 1970, o clube se tornou profissional. Então eu passei 2 anos jogando ali, daí eu tive meu ano de quartel, servi em Itaqui, na cavalaria. Poderia ter seguido carreira, eu acho que muito por causa do futebol, também o quartel ele tem muito essa questão do atletismo, do esporte, né? E eu me destacava e fui convidado a fazer, enfim, concurso, tudo para seguir carreira no exército, mas eu não queria, né? Queria jogar futebol. E aí aos 19, praticamente completando 19 anos que eu retornei após o quartel, que começou a minha trajetória jogando profissionalmente na segunda divisão, aí subi com o Dino, Santa Rosa, e aí ficamos até 2009, né? Sandro, por que ser jogador de futebol? Olha, porque, ser bem sincero, porque as pessoas diziam que eu jogava muito bem. Não era, na minha época, não era um sonho querer ser um atleta. Eu lembro muito bem, era uma família simples, não passava necessidade, é claro, né? Mas do interior, onde a imprensa, isso, digamos, lá em 85, 86, chegava muito menos que chega hoje, né? Não existia nada de internet, nada disso. Era colorado de infância, né? Torcia para o Inter, mas não era um sonho. É que, olha, sinceramente, as pessoas foram me empurrando pro futebol. E é claro, como um menino, um moleque, eu gostava de jogar. E todo mundo me elogiava. E as portas foram se abrindo para mim, sem essa, como é que eu dizer assim, essa preocupação que hoje os pais têm, né, de apostar num filho, a todo o sonho de uma família. Muitas vezes eles fazem erradamente, né, botam uma carga em cima de um filho que eu não tive. Minha mãe não gostava, não queria que eu jogasse, meu pai tampouco, né, foi porque era para acontecer mesmo. E como foi, Sandro, quando tu chegou para a família e contou que tu seria jogador de futebol, que ser jogador seria a tua profissão? Olha, eu não recordo que foi o momento que eu cheguei. Já para mim no quartel foi uma dificuldade. Minha mãe, né, aos 18 anos, minha mãe chorava porque eu ia servir o quartel, né, que eu ia sair de casa. Imagina, com 18 anos apenas, né, o que fazer. E ali foi muito importante para mim, né, porque eu passei esse ano fora. E até para meus pais, para minha mãe sentir que não tinha nada demais, eu segui minha carreira, segui minha vida sozinho, né, sem eles, no caso, deixar eles longe, como sempre foi. E aí os convites foram aparecendo. Eu fiz uma boa campanha no clube no Botafogo 13 de Maio, fui para o Dino Santa Rosa, a gente teve o acesso ao Gauchão, isso em 91. Em 92, quando a gente disputou o Campeonato Gaúcho, fizemos uma bela campanha. Vim parar no Grêmio, contratado para o Grêmio, assim, do Dino Santa Rosa. Um fato que, se eu te explicar hoje, eu não sei como aconteceu, sabe? Mas então, por isso que eu digo que as coisas aconteceram para mim de um jeito diferente, né? No Grêmio não tive oportunidade, não joguei, mas eu sabia que dali em diante era a carreira que eu queria. Pô, saí do interior, já estava num clube grande. Por mais que o Grêmio estava em 92 numa segunda divisão do Brasileiro, onde subiram 12 clubes, nem foi uma virada de mês, né? Foi a virada da casa toda, né, que aconteceu. Mas dali para frente não tinha mais como retroceder, né? Porque o pessoal já me conhecia, os convites vinham para mim jogar, acabei indo para o Esportivo de Bento, depois para o Juventude, e novamente o Juventude estava passando por uma dificuldade terrível. Em 93, quando eu cheguei, chegou a Parmalat junto, sabe? Então eu sempre trouxe coisas boas junto comigo. A Parmalat adquiriu meu passe, enfim, depois só fui seguir a carreira.
A carreira de Sandro foi toda acontecendo com os acasos da vida. Ele começou jogando no gol, já que era a única posição que restava. Bom, aí pelas características físicas, eu comecei como goleiro, porque como se fosse num clube, eu não tinha condições de me associar no clube, de ser sócio do clube, só que faltava um goleiro, ninguém queria ser goleiro, né? Mas para mim entrar no esquema do futebol, eu levantei o dedo, eu sou goleiro. Então eu era isento da mensalidade porque eu era goleiro. Só que dali a pouco chegou um goleiro. Ah, mas o Santos já tá, então vai de zagueiro. Eu tenho tamanho e coisa. E assim as coisas foram acontecendo, sabe? Do acaso e também pela parte técnica minha, nunca fui um jogador habilidoso para ser nem te digo um atacante, mas um meio de campo. E toda a questão da estatura, né? Se falava muito e se fala hoje que o zagueiro tem que ser alto. Hoje a gente vê meninos da 16 já com a minha altura, sabe? O pessoal cresceu demais, mas na minha época eu já era um dos maiores da região, então isso com 1,89. Hoje é atleta 1,95 tranquilo, né? Então foi opção, opção não, foi uma opção que me apareceu no momento, uma brecha para mim poder jogar. Me dei bem, fui me adaptando e graças a Deus joguei algumas vezes de lateral esquerdo, lateral direito, volante, mas sempre procurando marcar, né? E como era o Sandro jogador? Olha, momentos, a gente vive de fases, né? Nunca fui um atleta maldoso, um atleta que fosse violento, mas eu era dentro de campo eu me transformava um pouco e era um pouco assim, reclamava demais, principalmente com juízes, sabe? Fui muitas vezes expulso de besteira, mas sempre fui um atleta regrado, sabe? E eu sempre digo assim, eu falo para os atletas que a gente comanda, que a gente vive, que se tu olhar da onde que eu saí, joguei, que para mim é uma coisa que passou, mas no Palmeiras em 96, que foi um dos maiores clubes que existiu no Brasil, até hoje o pessoal fala. E eu estava lá no meio, é porque eu era muito regrado, sabe? Tinha jogadores todos de seleção brasileira e eu seguia essa filosofia, né? Chegar cedo no treino, não discutir com um amigo, com os companheiros, com o treinador, aceitar se ficasse no banco ou não ficasse, né? Não era passivo de ficar retraído, não. Entrava no campo, eu me transformava, mas eu sempre era o cara que estava pronto, o treinador me pedia, eu ia e fazia. Foi uma regra que eu levei na minha vida. Sandro, quais clubes tu já jogou? Então, comecei no Botafogo, 3 de Maio, que está extinto, Dínamo Santa Rosa, que está extinto, né? Do Dínamo eu vim para o Grêmio. No Grêmio eu fui pro Esportivo de Bento, daí o Juventude de Caxias, aí eu fui pro Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro, Sport Recife, Santa Cruz de Recife também, Paraná Clube, Atlético Goianiense, vamos ver, Atlético Goianiense, União de Rondonópolis. Em 2005 eu retornei para o Sul, daí depois de 10, 15 anos fora, daí vim para o Novo Hamburgo. Joguei ainda no Aimoré e no Inter de Santa Maria. Foram isso, nem sei, perdi a conta dos clubes, mas te dizer assim, ó, não foram muitos clubes. Às vezes a gente vê um atleta passar 2, 3 clubes num ano só, né? Eu ficava 2, 3 anos em cada clube. Joguei durante 25 anos, né? Então foi uma carreira longa que eu tive e, graças a Deus, um certo ponto, bem vitoriosa. Sandro, são 25 anos de carreira. Como é que tu avalia a tua trajetória? Primeiramente vitoriosa, né? Foram 14 títulos que eu conquistei na minha carreira. Prazerosa, porque foi um prazer imenso. Eu em 2009, quando eu parei porque me pararam, né? Se vocês estão lembrados, eu fui para ser auxiliar do Paulo Tur, dali a pouco eu voltei a jogar de novo, então eu parei, eu não sabia que seria a minha última partida, né? Não fiz minha partida de despedida, né? E também foi bom, sabe? Então, muitas vitórias, muitas derrotas, muito aprendizado, muitos amigos que eu tive e tenho, né, que ficaram no futebol. Alguns, é claro, desencontros de opiniões, como sempre tem em qualquer situação,
mas ficou assim um reconhecimento que as pessoas hoje lembram, e é bom pro ego da gente, né, para te sentir bem, assim, as pessoas lembrarem que tu fez uma coisa boa, que tu pertenceu a grandes clubes. Então isso ficou marcado bastante para mim, mais do que a parte financeira. A parte financeira era um momento uma época que não se ganhava tanto assim como se ganha hoje. É claro, era ótimo, deu pra gente construir algumas coisas, mas hoje tá um absurdo, né? Então, mas que bom para quem está jogando hoje, né? Não acho nada diferente, não vejo problema nisso. As pessoas fazem seu valor, as pessoas pagam o que querem pagar, né? Ninguém obriga ninguém a pagar. Então, só que virou uma coisa muito mais comercial do que aquela coisa de paixão, de futebol mesmo, de final de semana, assim, que era bem mais de união, de famílias e coisa. Mas fiquei muito feliz, estou muito feliz, sigo no futebol, né? E só acho que de repente foi um dos problemas. Eu vejo muita gente ficar doente porque para de jogar, né? Entrar em depressão, bebida, drogas e coisa. Para mim foi tranquilo, porque eu deixei de jogar, se fosse hoje, no dia de amanhã eu já estava dentro de campo com outra função. Então fui um privilegiado sempre, sabe? O futebol me abraçou e graças a Deus eu soube aproveitar as oportunidades. Para ele, fazer parte da equipe do Grêmio foi muito especial. Um jovem garoto que saiu do interior conseguir jogar em equipes como Grêmio e Palmeiras é muito especial. Olha, para jogar no Palmeiras eu já estava tranquilo. O difícil foi eu jogar no Grêmio, né? Que eu tinha saído do interior. Minha primeira viagem, o Grêmio ia jogar em Campo Grande. E eu não tinha ido com o grupo, mas daí aconteceu algum problema com o zagueiro, eu tive que viajar sozinho, de avião, nunca tinha viajado, né? Aí foi dizer assim, um momento marcante. Tu sabes que no Palmeiras, quando eu fui pro Palmeiras, era uma coisa anunciada, já não foi assim de repente. O Leão foi meu treinador no Juventude em 95, em outubro, setembro ele me chamou, de agora em janeiro tu vai apresentar no Palmeiras, né? Claro, era um baque muito grande, Palmeiras era uma seleção, vinha de 2 campeonatos brasileiros, 93, 94, 95 não tinha sido muito bem, 96 inovou, né? Mas eu trouxe Djalminha, Luizão, Miller, Cafu, né? E o Sandro estava metido lá para completar grupo, né? Eu fui, a princípio, para completar grupo. Só que, como eu sempre digo, caí na graça do Vanderlei Luxemburgo, acabei jogando, fomos campeões. Só que foi um clube assim maravilhoso que durou 8 meses, né? Todo mundo saiu para o exterior e para todo que lugar. Mas foi muito gratificante, sabe? Hoje, mais hoje, Lenise, sabe? Eu vendo a história, saber aonde que eu passei e os meninos acompanhando e a gente relembrando os fatos, hoje é mais marcante do que foi na época. Que eu digo assim, não era uma fissura minha ser jogador. Era o meu trabalho, que eu entrava e fazia ele muito bem, como qualquer outro trabalho que eu faço. Eu nunca tive pressão de pais, de familiares, né? Para tem que dar certo, tem que ser um atleta, senão a família vai passar necessidade. Até hoje minha mãe me liga e pergunta se falta alguma coisa, né? É o contrário, a gente vive, vocês têm algumas informações. Hoje, menino de 14 anos, nós temos isso, os pais muitas vezes cobram dos meninos, né? Uma situação assim, bota uma carga de responsabilidade para eles, e a gente vê inúmeros casos que param pelo caminho por causa disso, né? Então jogar no Palmeiras foi uma maravilha, mas hoje, lembrando, sabe, quando tem os clássicos, agora vai ter Santos e Palmeiras na final da Copa do Brasil, com certeza eles vão lembrar das finais do Palmeiras, e eu tava lá, então o pessoal me liga, eu dou entrevista, às vezes sai um livro contando o time de 96, essas coisas que hoje elas têm mais valor na lembrança do que no momento, sabe? O momento passou, aconteceu e bola pra frente. Ao longo da carreira foram muitos títulos conquistados. Sandro viveu momentos especiais nos clubes o qual passou. Vamos lá, tem o acesso com o Dino na primeira divisão, que foi um fato inédito. A Série B do Brasileiro pelo Juventude, onde depois permaneceu muitos anos, né? Campeonato Paulista do Palmeiras, Sul-Americano Atlético Mineiro, teve campeonatos internacionais com o Atlético Mineiro. Sport Recife foi o lugar que eu fiquei 3 anos, que foram 5 títulos, 2 Copas do Nordeste, 3 Pernambucanos.
Eu nunca consegui disputar uma Libertadores, é uma coisinha que a gente tem. A Comebol que existia, né, que hoje é a Sul-Americana, ela era super forte, mas não era o glamour que tinha uma Libertadores. A questão da Libertadores, eu sempre estava no lugar errado na hora, né? Eu sempre digo que eu estive no lugar certo, caso da Parmalat, mas também da Libertadores ela não queria que eu disputasse, né? São esses e muitos acessos também, chegando em segundo, terceiro lugar, conseguir o acesso, a gente considera como título, tem gente que coloca quarto, quinto lugar no currículo, né? Mas então foi muito legal, no Juventude, né? Foi um começo de uma história, né? Do Juventude, que depois durou, se não me engano, 10, 12 anos na primeira divisão, agora passa por uma remontagem de novo, que vai ser complicado e está difícil, né, de voltar. Palmeiras, aquele clube maravilhoso, aquele elenco que a gente tinha, Atlético Mineiro, uma torcida assim que foi não existe para mim outro igual. Claro, do esporte é muito fanático também, mas o do Atlético é a gente que acompanha. E o Mineirão, aquela vez, cabia 120, 130 mil pessoas, né? Hoje diminuiu bastante. Então, jogar o Mineirão lotado era uma loucura, sabe? Uma adrenalina que hoje a gente vê e quem nunca esteve lá dentro não sabe, né? Quando a torcida do Atlético começa a cantar o hino do Atlético, não adianta, se transforma, né? Então, todas essas coisas maravilhosas, junto com os títulos que conquistei, fizeram minha carreira, que eu considero vitoriosa. E após 25 anos de carreira, chegou o momento de parar. Sandro encerrou sua carreira como jogador de futebol no Anelado. Começou-se a anunciar, né, em 2006, quando eu fui dispensado do Novo Hamburgo, porque achavam que eu estava já com uma idade avançada. Eu fui para Aimoré, em 2007 joguei lá, e em 2008 eu tenho até hoje guardado em casa um banner que minha esposa fez, a minha despedida do futebol, me despedi, os guris choraram, fiz meu último jogo contra o TAC, lá em Três Passos, Aimoré e TAC, e por surpresa, na segunda-feira, o Silvio Larsen, que estava em Santa Maria, me ligou que o Paulo Porto estava no Inter, o Inter disputava a Série C, e que queria que eu tinha que ir lá e não podia parar. Então fui eu para o Inter de Santa Maria, 2008, e aí o Luizinho Valentim, 2008, me ligava pedindo um outro atleta do Inter de Santa Maria, um outro zagueiro, para vir em 2009 para o Novo Hamburgo. E eu digo, olha, ele está bem, só que ele está no banco para mim, né? Então, mas ele é um bom jogador. E foi, o Luizinho me trouxe de volta em 2009, então eu deixei de ser velho, né? 3 anos depois eu fiquei mais jovem, fiquei bom, né? E daí eu vim com esse pensamento, tá bem, eu vou para o Novo Hamburgo, eu jogo mais um ano e eu paro. E eu assumo foi essa minha, como é que dizer assim, imposição que eu fiz, que eu voltaria a jogar. Assim, Helene, eu estava cansado já, eu não aguento o corpo, sabe? Eu chegava em casa, dores, daí tinha que tomar analgésico e coisa, porque depois da 38, 37, o problema é o dia a dia dos treinamentos, né? E aí tu acaba chegando nos jogos assim, exausto, não tem mais aquela vontade. Eu jogava, eu ia bem porque era meu trabalho, mas não tinha mais o prazer de jogar. Então, de 2006 para 2009 eu já fui preparando, eu sabia que as coisas iam acontecer. E olha, e foi difícil eu dizer que não queria mais, né? Porque eu era para ter jogado mais um ano ainda, mas daí eu dei um basta porque o corpo pediu para parar. Vamos para um rápido intervalo e na volta tem muito mais Peneirão. Martins Advocacia, inscrita na OAB-RS 91.727. Busca justiça através da excelência no atendimento com responsabilidade, transparência e ética. O escritório conta com equipe formada por profissionais que prioriza a defesa e preservação dos direitos, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas, valorizando os interesses dos clientes, procurando sua satisfação por meio de soluções rápidas e eficazes, nas áreas trabalhista, previdenciária e civil. O escritório fica na Avenida São Leopoldo, 1700, bairro Celeste, Campo Bom, fone 3049-1398.
segunda etapa do programa, nós vamos mostrar o que Sandro Blum resolveu fazer quando encerrou a carreira de jogador. Ao encerrar a carreira como jogador, Sandro Blum continuou trabalhando com o futebol, então assumiu o cargo de gerente de futebol do Esporte Clube Novo Hamburgo. Eu assumi a gerência de futebol, né? Foi maio de 2009 para frente que eu assumi a gerência de futebol e fiquei até 2012, né? Aí, é claro, houve umas transformações no clube, né? Os Galácticos do VAR, e caí de novo, né? Numa função, numa época boa do clube, que a gente fez bons campeonatos, né? O clube em si se reestruturou, também com a chegada do Carlos Duarte, né? A gente mudou, fez aquele gramado sintético, a gente mudou um pouquinho a filosofia, trouxe o Leandro Machado, treinador, Gimaldo Alcoso, o Itamar, que são treinadores assim que exigiam, que é o que a gente queria, né? Exijam do clube para o clube melhorar. Não adianta tu chegar no clube e tu ficar acomodado com a estrutura que o clube tem, né? Passe pelo clube, mas deixe alguma clube. E aí foi feita a academia nova, a própria, eu acho que assessoria de imprensa, não sei se existia, mas ela foi criada, né? Enfim, 10, 11, aqueles campeonatos bons que a gente fez. E Sandro, quando tu era gerente no Novo Hamburgo, o que tu usava da tua época de jogador até para conversar com os jogadores? Porque tu era o elo de ligação, comissões técnicas, jogadores e a direção, né? Eu usava muito da minha credibilidade, do meu passado, mas muito a conversa, né? A gente trabalhou com grupos bem complicados, né? Que tinha atletas renomados, os galácticos se diziam, todo mundo que fez, era o Michel, Rodrigo Mendes, era o Papa, Cláudio Luiz, enfim, Kempis, que está jogando até hoje aí no Joinville, né? Um grupo cheio de bastante egos, né? E muitas vezes quem não jogava ficava chateado e lá ia o Sandro, né? Acertar com o Pedro Silva, que é um lateral que, se vocês sabem da história, que ele jogou a medalha fora do esporte, né? Imagina o que queria fazer no Novo Hamburgo se ele fez aquilo na final de uma Champions, né? Eu acho que foi. E acontecia fatos que aconteciam, mas nunca ninguém sabia dos problemas que aconteciam no clube. Porque passava o treino, ia lá, conversava, e na conversa e no jeitinho a gente arrumava as coisas e eles vinham e treinavam normalmente, jogavam e se abraçavam. Mas foi bem desgastante, sabe? Mas deixei uma boa impressão porque volta e meia aparecem os convites de novo. Né? Mas assim como na sua trajetória como jogador, começaram a aparecer novos desafios para Blum, que aproveitou as oportunidades e iniciou um novo projeto com a Global Foot. Foi o seguinte, eu estava no Novo Hamburgo e eu apresentei o projeto da Global Foot para a direção do Novo Hamburgo. E, enfim, não me acharam capacitado para me tocar. Participei de algumas reuniões, é isso que eu digo, assim, as pessoas não precisam gostar da gente, eu trabalho, apresentei o trabalho, não acharam que eu era capaz de montar esse projeto, eu fui procurar tipo assim, birra, né? Ah tá, vocês não querem? Eu vou montar esse projeto em outro lugar. E aí eu conheci o Juliano, que era meu patrocinador da época do Palmeiras, da Diadora, né? Que ele trazia a esteira Diadora da Itália, e eu era patrocinado pela Diadora. E eu sabia que ele mexia com futebol. E ele tinha um amigo que gostaria de investir no futebol. Mostrei o projeto, adoraram. A gente saiu à caça de um clube. Começamos com o 15 de Campo Bom, andamos bem próximo de fechar, enfim, em virtude do conselho e também de uma herança que o 15 tem, né, do futebol. A gente não queria confrontar, a gente queria tranquilidade para trabalhar, fazer nosso trabalho. Não queríamos chegar num clube e o clube exigir, vai sair o profissional, vai sair. Hoje no Ivoti, então, foi perfeito. O clube nunca jogou profissional, você não tem um comparativo, né? Ah, mas era assim. Não é medo do comparativo, mas é tranquilidade para fazer o trabalho de acordo como tem que seguir, né? Então, foi essa transição. Gostaria de ter feito Novo Hamburgo, enfim, não conseguimos fazer, a gente foi fazendo Esporte Clube Ivoti. Como está sendo para ti, Sandro, essa experiência de trabalhar com os mais jovens? É bem diferente também, né? Então, vamos lá, é um lado que o atleta profissional ele é independente, tu lida com ele, com a esposa, no máximo, né? Não tem influência de pais, de parentes. E nos meninos é isso. Que nem eu te digo, eu saí de casa aos 18. Tem menino que sai de casa aos 13, né? E a gente diz, às vezes, muito, mas tu não quer seguir. Não se respeita muito mais a questão
do menino maturar, né, dele evoluir. E os pais muitas vezes jogam aos leões, né? Não estou dizendo que estão errados, está certo, mas eles amadurecem muito antes, né, muito forçado também. E a gente vê os forçados acaba não chegando, chega quem vem naturalmente. Então foi muito diferente, foi muito difícil, difícil digo assim, a mudança, ela ocasionou uma mudança de hábitos, né? Forma de chegar para falar com o menino, falar com os pais, de passar para os pais a orientação, que não é assim, tem que ter tranquilidade, que não são 11, é um grupo. E é um constante também, né? O trabalho é bastante árduo, né? Mas a gente sente prazer quando vê. A gente já está com 9 meninos em grandes clubes. Espero que um agora foi pro Palmeiras. Eu disse, ó, chega lá, tu já diz que quem te mandou aqui foi o cara lá de 96, né? E ali na Global Foot vocês trabalham bastante isso, a questão de passar a experiência de vocês, né? Assim como tu, o Caio, o Diego, vocês passam a experiência de vocês para os atletas mais jovens. Exatamente, a gente procura passar, eu digo assim, ó, a gente às vezes cuidar de 2 filhos em casa é difícil, né? A gente tem 30 alojados lá, né, de cada canto do Brasil, menos de fora agora, claro, a gente mudou um pouquinho a estratégia, tá pegando mais gaúchos, né? Mas cada um com uma cabeça, e daí tu tem às vezes 1 hora para falar, e eles têm 23 horas para estar entre eles, né, trocando as ideias deles próprias, e é difícil tu conseguir combater isso, né? Porque tem uns assim que são mais alegres, tem uns que são mais retraídos e no final tu acaba jogando e parece que é um só, né? Mas não é. É muito, muito difícil. Eles vêm de famílias assim, ó, 50% pais separados, dificuldades, né? E às vezes tu não entende. Então é bem diferente, tu tem que entender a história do menino, ver a história do menino de 14 anos, né? Isso nem começou a história e tu tem que saber a história dele, né? Como as coisas mudaram, né? Mas tanto o Caio, eu, tem o Diego, tem o Clayton também, que faz parte da captação, né? Os próprios professores que foram atletas ou trabalharam em outros clubes, né? Toda a nossa parte estrutural de pessoas lá, de profissionais, ela foi direcionada a muitos, a quem tinha trabalhado comigo já, né, que eram meus parceiros e eu levei junto, né, então isso faz parte, hoje montamos aí, pretendemos crescer muito mais. Sandro, qual é o recado que tu deixa para os garotos que estão em casa nos assistindo, que também sonham em ser jogador de futebol, por tudo que tu já viveu da bola? Olha, seguir as regras, né? Acho que todo jogador não precisa ser craque, mas ele tem que ser regrado. Eu acho que a regra e a disciplina me fez chegar nos grandes clubes. As pessoas, o Diego, o pessoal lá brinca que eles não acreditam como é que eu joguei com Djalminha, Miller, Cafu, né? Eu digo, meu filho, é concentração, é disciplina, é seguir as regras, não tem porquê. Eu não fui um jogador habilidoso, não fui um grande jogador, né? Mas joguei em grandes clubes, então como se explica isso? Simplesmente por determinação, né? Era muito focado no que eu fazia, seguia tudo certinho que os professores, treinadores me mandavam, cuidava demais da minha alimentação, né? No Global Foot o atleta tem que estar estudando e a gente cobra demais também, não só o estudo, mas como a resposta dele nas matérias, enfim, a aprovação no final de ano, porque a gente sabe que aconteceu, o nosso menino dia 21 agora, essa semana está indo para o Kiev da Itália, não era um menino assim que seria o cara, mas quando vieram ver, ele fez um grande jogo, é um menino muito disciplinado, né, que segue as regras, então com certeza já falamos que ele vai chegar, né. Então é isso, eu acho que se dedicar, respeitar seus colegas e seus professores, porque as pessoas vão gostar de ti, e as pessoas gostando de ti, sempre vai ter um lugar para ti. Sandro, nós agradecemos a tua participação no programa Peneirão e desejamos sucesso ao Global Foot. Eu que agradeço, é um prazer, um privilégio, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, respeito muito o teu trabalho e agradeço por a gente ter participado, sei que já fizeram outras reportagens com outros atletas nossos, com a própria nossa equipe e desejo a vocês também um sucesso maior para vocês. Muito obrigada.
E o Peneirão dessa semana vai ficando por aqui. Até a semana que vem. Tchau!